Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver questões de filas, como que filas se comportam. A gente tem a parte de teoria das filas, né, mas a gente vai ver através da simulação, como que a gente pode gerir essas filas. Então, o primeiro modelo que a gente tem é a questão do Mythbusters, que eles vão testar um mito, né, para ver se ele é verdade ou é mentira. E o mito fala que é melhor a gente ter uma fila única e distribuir as pessoas que vão passar por um caixa de supermercado através de uma fila única e direcionando para os caixas do que eu ter múltiplas filas e as pessoas escolherem aquela menor para entrar. Então a gente vai fazer dentro do mesmo modelo, a gente vai fazer os dois testes, tá certo? Então vamos começar aqui. Vamos colocar um new model. As unidades a gente vai deixar em minutos, tá certo? E a unidade de comprimento pode deixar em metros mesmo, não tem problema. Então vamos dar um OK aqui e a gente vai fazer os dois modelos no mesmo local, tá certo? Então é bem simples, a gente tem primeiro aqui um source, depois 5 filas que corresponde a cada um dos caixas disponíveis. O nosso processor ele vai ser o nosso caixa, então vamos colocar aqui 5 processors, que são 5 caixas, tá certo? E a partir daqui um sync, porque o meu cliente ele sai do meu modelo, a gente está simulando só a parte dos caixas. Aqui no source, vamos colocar ele no 0, vamos alinhar aqui o nosso modelo. A fila 1, vamos colocar ele no x igual a 5, vou pôr aqui no 8, tá bom? Eu vou chamar aqui de fila 1, a outra aqui eu vou chamar de fila 2, deixar ela no x igual a 5, no y4 mesmo. Aqui eu vou chamar de fila 3, o meu x também no ciclo, y0. Aqui a minha fila 4, vou deixar ele também no 5, y4, e a minha fila 6, vou deixar ela aqui no 5 e o y na coordenada menos 8, tá certo? Vamos passar aqui para o processor 1, chamar de caixa 1, tudo junto. Vamos colocar ele no 11 e 8, coordenada x11, y8. O processor 2, vamos chamar ele de caixa 2, também aqui no x igual a 11 e o y igual a 4. O meu caixa 3, que é meu processor 3, vou renomear ele para caixa 3. Vou colocar o x valor 11 e o meu y em valor 0. O meu processor 4 eu vou renomear de caixa 4. Vou chamar a coordenada x em 11 e o y em menos 4. E por fim, o meu processor 5, eu vou chamar ele de caixa 5, tá certo? E vou pôr aqui em tamanho 11 e ele vale menos 8 na coordenada. O x em 11 e o y menos 8, tá certo? E meu sync, vou colocar aqui na coordenada x 16 e y 0, tá certo? Vamos ligar agora o meu modelo, o meu source nos processos, né? A gente fazer a nossa linha. Então, com o Azinho aí do teclado, vocês cliquem nele, ou vocês vêm aqui em cima que tem um A, e vamos ligar aqui, ó, do source para a fila 1, para o caixa 1, para a saída. Do source fila 2, caixa 2, saída. Source fila 3, caixa 2, saída. Source fila 4, caixa 3, saída. Source fila 1, caixa 5, fila 5, caixa 5, saída. Deixa eu arrumar aqui que eu coloquei fila 6 e eu quero fila 5.
Beleza? Então a gente tem aqui, se a gente der um reset run, vão chegar caixas. E está indo lá para o primeiro disponível. A gente precisa agora configurar isso daqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui dentro do source. A gente vai começar a configurar. Vou clicar 2 vezes. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui no meu source, ao invés de chegar caixas, eu quero que cheguem pessoas. Se vocês clicarem aqui, vocês podem mudar. Então, pode ser cilindro, uma esfera, um plano, homem, mulher. Então, vou pôr para chegar um caminhão. Então, é uma pilha de garrafas. Vamos pôr aqui para vocês verem. Vai mudar a chegada do meu modelo. Ela está bem pequenininha aqui, ó, para vocês verem, como se fosse um testezinho. Vamos dar um reset aqui e a gente quer que cheguem pessoas. Então vamos vir aqui, vamos clicar 2 vezes aqui no source. É pill bottle, desculpa, não uma pilha, é uma garrafa de remédios. Então a gente vai vir aqui vou pôr que vai chegar homens, tá certo? E qual que é esse tempo? A gente viu lá através de algumas pesquisas que o intervalo, o ideal é que seja uma exponencial com 0,75. Beleza? A gente tem uma escala com uma escala de 0,75. A gente der um reset run aqui, vocês vão ver que agora está chegando pessoas. Tá vendo? Está chegando pessoas. Bom, então vamos dar um stop. A gente já viu que está chegando pessoas, só que eles estão vindo sempre para fila 1. E não é isso que a gente quer. A gente espera, quando a gente tem múltiplas filas, que as pessoas escolham aquela fila que seja menor. Então a gente vai vir aqui dentro do source. E o que a gente vai fazer? O meu output, aqui eu estou mandando para o primeiro disponível. Eu não quero que ele vá para o primeiro disponível. Eu quero por tamanho da fila. Então eu vou pegar para a menor fila que tiver disponível. Shortest queue if available. Agora vocês vão ver que ele vai começar a distribuir as minhas chegadas para aquelas filas que tem menos gente. Tá certo? Que é o que faz sentido, né? No supermercado você sempre procura aquela fila que tem menos gente para você entrar. Tá, outra coisa que a gente vai fazer. Agora, aqui dentro das labels, a gente vai criar um contador nas labels. Porque no experimento deles, eles falam que chegam 138 pessoas, eles atenderam 138 pessoas. Então a gente vai colocar uma label aqui dentro do meu contador, que eu vou chamar aqui. Dentro de labels tem um maisinho, vou adicionar uma label de número e vou chamar ela de quantidade de pessoas, QTD de pessoas, tá certo? Isso aqui vai contar, cada vez que chegar uma pessoa, vai contar quantas pessoas chegaram até atingir 138. Lembrando, a gente tem que colocar aqui o automatically reset, porque senão, se vocês resetarem, por exemplo, tiverem chegado 20 pessoas, essa label vai continuar a partir do 21. Tá certo. Dentro aqui do source também, o que a gente vai fazer? A gente já fez a quantidade de pessoas, a gente já setou para ir para o menor disponível, para a menor fila, né? As minhas saídas. Vou vir aqui nos meus triggers. No meu trigger eu vou setar quando ele criar, eu vou setar uma label no meu aqui na data set label na minha entidade, que é no meu cliente. Eu vou chamar ele de type mesmo e vou falar que esse daqui é o tipo 1, só para a gente diferenciar. O tipo 1 é do teste 1 e o tipo 2 é do teste 2, tá certo?
Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar lembra que a gente fez um contador aqui de labels, né? Que é a quantidade de pessoas. A gente tem que falar que vai parar de chegar pessoas aqui quando esse contador for igual a 138. Então, como que a gente faz isso? OnCreation, aqui no OnCreation, vocês vão dar um maisinho, que a gente já setou um type, e é um controle. Então, a gente vai fechar ou abrir a porta de algum membro do nosso sistema. E o que eu quero fazer? Tem uma ação que eu quero fazer aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fechar o input, close input, abrir o input, parar o input, fechar o output, abrir o output. Então tem uma série de coisas que vocês podem fazer aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar o output. Então a gente tem aqui o close output. A gente vai fechar as saídas disso daqui. Quando que a gente vai fazer, de qual objeto que é? O current é porque significa que é aquele objeto no qual eu estou programando. Se vocês quisessem fechar de outro objeto, por exemplo, se fosse aqui do caixa, é só vir aqui com o contador que ele vai falar que vai fechar a porta o output do caixa. Mas não, eu quero o current mesmo porque eu quero fechar o do source. E qual que é a condição que eu quero fechar? Quando a label desse source, que é aquela quantidade de pessoas, foi igual a 138. Então eu vou fazer current, porque é o próprio local onde eu quero fazer. E ele já apareceu para mim a quantidade de pessoas. Vou dar um tab. Então, quando a label quantidade de pessoas daquele objeto, ela foi igual a 138, tá certo? Então, toda vez que dá 138, ele vai fazer essa checagem toda vez que criar uma pessoa, e quando essa label for igual a 138, ele fecha e não entra mais pessoas aqui dentro. Mas, para essa label mudar, a gente precisa fazer uma outra coisa. A gente precisa vir aqui dentro do maisinho, e quando sair, ou seja, quando a minha pessoa sair, a minha entidade sair, ela vai incrementar. Então a gente vai fazer um dado, eu vou incrementar um valor. E qual que é esse valor? Se eu pegar aqui meu conta-gotas e clicar aqui no source, ele já vai pegar ali, current.labels. Qual que é a label que eu tenho? Quantidade de pessoas. E ele vai aumentar em 1. Então, toda vez que entrar uma pessoa, aumenta essa label aqui em 1. Vamos ver, a gente tem aqui um source, ela começa com 0, então reset run. Aqui, quantidade de pessoas. Chegou a primeira pessoa, aumentou 1. A segunda, 2, 3 e por aí vai. Então, na hora que essa quantidade de pessoas aqui atingir 138, ele vai fechar essa porta e não vai deixar entrar mais pessoas. Tá certo? Não entram mais clientes. Então, stop, reset. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o atendimento, o tempo de atendimento, né, de cada um dos caixas. Então, se eu clicar aqui no meu process time, vamos vir aqui no processor. O meu process time, na verdade, ele é uma exponencial, né? Então vamos clicar aqui na setinha, uma distribuição estatística exponencial, tá certo? De location 0 e a escala de 3.78. De acordo com pesquisas, essa é o ideal para a gente ver o atendimento dentro de um caixa. Tá certo? O que mais a gente vai fazer? Vamos colocar aqui no meu texto, vamos vir aqui um text, para a gente colocar aqui em cima, só para a gente saber. Cliquei lá, vou dar um zoom aqui, clicar em cima do meu text. E o que eu quero escrever em cima?
escrever aqui dentro do text, eu vou abrir e aqui está dentro dessas aspas o que vai estar escrito. Eu vou escrever teste 1, 2 pontos, múltiplas filas. Dei um ok. Então tá ali, só para a gente saber que esse teste aqui é o de múltiplas filas. Vamos dar um reset run, ver se tá tudo certo. Por enquanto tudo certinho. Lembrando que tem que parar de chegar pessoas quando eu atingir 138. Vamos dar uma acelerada aqui para ver. Vamos lá, 120. Ah lá, 138. Parou de chegar pessoas. Tá certo? Beleza? Então tá certo. No próximo vídeo a gente... falta mais uma coisa. A gente fez só para esse daqui, né? A gente deixou a exponencial só para esse processo. A gente precisa para os outros também. Como a gente pode fazer se eu não quiser ficar copiando e colando? Vocês podem clicar, com o Ctrl, vocês clicam no objeto que vocês querem para qual objeto vocês querem copiar. Então ele tem que ficar vermelhinho segurando o Ctrl. Tá vendo? Todas essas caixas, os que estão vermelhos, é para onde eu vou copiar. E sem segurar nada, eu vou clicar aqui no meu caixa 1 e ele vai ficar amarelinho. Tá vendo? Eu vou copiar minhas propriedades do amarelo para os vermelhos. Então eu vou vir aqui em View, Edit Select Objects, vai abrir aqui uma caixinha e Copy from Highlighted. O que eu vou copiar do meu, o que está highlighted é o que está amarelinho. O que eu vou copiar? Vou pôr aqui todas as variáveis, porque eles são todos iguais, não é? Então você põe aqui All Variables. Se eu clicar aqui em cima do meu caixa agora, ele está lá, exponencial. Clicar no caixa 3. Também foi para o exponencial. E ele copiou todas as propriedades que tem. No caso, a gente só tinha o process time. Mas se tivesse alguma trigger aqui, alguma outra coisa, também iria copiar. Tá certo, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente faz o teste com fila única. Beleza?